Olá, gente boa! Hoje estou aqui para falar um bocadinho de soluções e equilíbrios de solubilidade. Este vídeo vai aparecer dividido em etapas, vou fazê-lo de forma um pouquinho diferente do habitual. Ele enquadra-se no 11º ano de Química, no domínio 2, Soluções aquosas, e vou tentar fracioná-lo, colocando a cada subtópico alguns exercícios de exame. Em termos de conteúdo, vou começar por falar na mineralização das águas, vamos falar ou discutir um bocadinho o que é a dissolução e a solubilidade. Depois vamos passar para o equilíbrio químico e a solubilidade de sais. No fundo, quero discutir a constante de equilíbrio, que é o produto de solubilidade. Depois passarei para as reações de precipitado, onde vou abordar o que é um precipitado, o quociente de reação, a alteração da solubilidade dos sais. O último tópico é o da desmineralização das águas, distinguir águas duras de águas macias, que processos existem para desmineralizar as águas e deixei aqui como tópico 5 os exercícios de exame nacional, mas na realidade eles vão aparecer ao longo dos vídeos que vou fracionar. O último tópico deste vídeo é sobre desmineralização das águas, no fundo distinguir entre águas duras e águas macias e poder ter uma percepção mínima de que processos é que nós podemos usar para desmineralizar uma água. Vou começar por discutir o que é uma água dura. Uma água dura implica que eu tenho uma água muito rica em cationes cálcio e magnésio, portanto, essencialmente cálcio 2+, e magnésio 2+. Uma água macia é exatamente o oposto. Portanto, uma água macia apresenta baixa concentração destes dois íons. O que é que implica uma água dura? Na generalidade, temos aqui alguns inconvenientes pouco importantes. O sabor. Na generalidade, o ser humano considera que uma água dura tem um sabor desagradável. Embora esta água seja uma fonte muito importante e muito significativa de íons cálcio e magnésio para o homem, na generalidade nós tendemos a não apreciá-la muito. Mas os maiores inconvenientes não se prendem com a questão do sabor. Estas águas duras tendem a formar depósitos de calcário ricos em carbonato de cálcio, CaCO3, e estes depósitos são responsáveis pelo entupimento ou por rupturas de várias canalizações de água. Estas incrustações também acabam a ocorrer nas paredes internas das canalizações dos sistemas de aquecimento ou arrefecimento das águas. Podem incorporar-se juntamente com outros componentes, nomeadamente hidróxidos e carbonatos de magnésio. Isto, obviamente, traz grandes problemáticas. Este carbonato de cálcio que se forma também tende a tornar menos eficiente o processo de aquecimento de águas. Se isto acontecer numa caldeira ou num reservatório onde eu tenho água para aquecer, eu vou gastar muito mais energia para cumprir com a mesma função. Também vou sobrecarregar este equipamento, no fundo promovendo o seu desgaste mais rápido. Ao nível da lavagem, a presença de íons cálcio e magnésio em grandes concentrações numa água vão dificultar a lavagem, vão torná-la menos eficiente. No fundo, durante a lavagem produz-se uma substância chamada escuma, é uma espécie de um depósito que fica agarrado à roupa ou àquilo que nós estivermos a lavar e é difícil de remover. Para que esta lavagem seja eficiente numa região com águas duras, temos que aumentar o consumo de detergente, portanto, neste caso de sabão. Que processos é que podemos aplicar para reduzir, para minimizar a dureza das águas? Existem vários processos, eu vou registar aqui apenas alguns. Os sistemas de permuta iónica recorrem a uma espécie de resinas sólidas que têm na sua composição sódio e quando são atravessados por uma água dura, os cationes cálcio e magnésio vão ocupar os lugares do íon sódio. Agora, claro que os íons sódio passam para a corrente de água e isto pode gerar outro problema, nomeadamente excesso de cationes sódio na água. Então, no fundo, sempre que temos um sistema de permuta iónica, são utilizados outros artifícios para controlar a concentração do íon sódio depois presente na água que atravessa esta resina para não exagerar a sua concentração. Os aditivos anticalcário, vocês ouvem falar deles muitas vezes nas publicidades da televisão para colocar na máquina de lavar roupa ou louça. Implicam a adição de compostos que vão reagir com o cálcio 2+, e com o magnésio 2+,
originando íons complexos que são solúveis em água e que depois podemos remover sem grandes dificuldades. Vários detergentes já incluem este tipo de compostos, mas eles são muito mais abundantes nos produtos anticalcário usados nas máquinas de lavar. Em relação ao último tópico, os agentes precipitantes, eles usam-se, recorrem a compostos que formam sais solúveis de cálcio e magnésio, no fundo provocam a precipitação destes dois íons de forma controlada para que depois possam ser separados ou removidos. Consoante o objetivo da água, os compostos utilizados para promover esta precipitação são diferentes. Tem aqui embaixo uma reação química que pode perfeitamente dar um exemplo. Se eu tiver muito cálcio e juntar uma água acidificada, por exemplo, com hidrogenocarbonato, na presença de íons hidróxido também, podem dar origem a carbonato de cálcio. É este o sal que precipita, que eu depois posso tentar de alguma forma remover. Estes processos de minimização das águas duras também são usados para remover poluentes. É importante perceber que cada vez temos um desenvolvimento maior a nível da indústria e também há grandes descargas nas águas. Então importa despoluir. Portanto, eu quero descontaminar águas poluídas. Normalmente por metais, por cationes de metais, com grandes níveis de toxicidade para os seres vivos. Então, aquilo que é mais usual trabalhar-se é utilizar as reações de precipitação com agentes precipitantes, na generalidade são aniões, que juntamos à nossa solução para gerarem sais pouco solúveis. Também é feito o ajuste de pH das águas. Independentemente da situação, o agente poluente normalmente é um catião metálico, o precipitante é um anião. Se isto for um agente precipitante, vai resultar num sólido, um sal sólido ou um precipitado de poluente. Os exercícios de exame nacional relacionados com este tópico trazem mais depressa um contexto do que propriamente uma novidade em termos de problemas. Sabendo ou conhecendo estes conceitos que acabamos de discutir, conseguimos resolver vários problemas. Eu escolhi aqui alguns que se calhar até podiam ser resolvidos em qualquer outro item anterior. Então, basicamente, vamos dar uma espreitadela ao exame 2019 da época especial. Temos então aqui um contexto da dureza. A dureza é um parâmetro que condiciona a utilização de uma água e está relacionado com a concentração de determinados íons, entre os quais o cálcio 2+. Podíamos ter aqui também o de magnésio, mas o importante é perceber o contexto do problema. A adição de uma solução aquosa de sulfato de sódio a uma água contendo íons cálcio 2+, não altera significativamente a dureza dessa água. Portanto, deixem-me só assinalar aqui esta informação, que ela vai ser importante. Portanto, ao adicionar o sulfato de sódio, não tem alteração da dureza desta água. O que quer dizer? Que não conseguimos mexer na concentração de cálcio 2+. Mas nas mesmas condições de temperatura é adicionado carbonato de sódio e nestas condições, à mesma água, eu tenho uma diminuição da sua dureza. O que é que isto representa? Se a dureza diminui, significa que eu consegui tirar, remover da minha solução cálcio 2+. Como é que eu poderei ter feito isso? Por exemplo, através da formação de um precipitado. O que é que eles me perguntam? Conclua qual dos sais, o sulfato de cálcio ou o carbonato de cálcio, será menos solúvel em água a uma mesma temperatura. Mostre como chegou a esta conclusão. O que é que eu vou dizer aqui? Basicamente, quando eu junto, eu posso tentar escrever aqui duas equações. O Na2SO4 aquoso à minha solução. Assinalar aqui a borracha. À minha solução que contém cálcio 2+, também aquoso, não há reação. Okay? Não se forma o CaSO4 sólido. Mas, quando eu junto o Na2CO3 aquoso à minha solução que tem cálcio 2+,
já ocorre formação de CaCO3. Eu não estou aqui a pensar na escrita da equação, posso pensar que tenho aqui Na mais nos produtos. Esqueci-me de colocar aqui o sólido. Não estou a acertar esta equação, só estou a tentar perceber o que é que está a acontecer. Então, na segunda situação, se a reação ocorre, eu tenho a diminuição dos íons de cálcio em solução, porque na realidade eles precipitaram. Então é sobre isso que eu vou falar. Como não há alteração na primeira situação, como não há alteração, isto é um L, da dureza da água após a adição do Na2SO4, isso implica que não ocorre precipitação. Que não ocorre precipitação do sulfato de cálcio. Oh meu Deus, não sei o que é que eu escrevi aqui. Cálcio, assim está melhor. E posso pôr aqui a expressão, a fórmula química do sulfato de cálcio. Ponto. No entanto, ao adicionarmos o segundo sal, ao adicionarmos o carbonato de sódio, Na2CO3, há diminuição da concentração do cálcio 2+, em solução. Evidenciando a precipitação do carbonato de cálcio, CaCO3. Ponto. Desta forma, vamos tentar concluir. Quem é que é menos solúvel? O primeiro a precipitar. Então, o CaCO3 é menos solúvel em água do que o CaSO4. No fundo, a pergunta era quem era menos solúvel. Está aqui a identificação. Há ainda um exame 2020 da primeira fase que vem no seguimento da mesma lógica. O que é que nós temos aqui? O dióxido de carbono reage com a água e origina ácido carbónico. E o ácido carbónico é um ácido diprótico que se uniza em água em duas etapas sucessivas e tem as duas reações aqui representadas. Este exercício está no grupo 5, se não me falha a memória. Se o quiserem ir encontrar, eu vou responder a pergunta 3, mas a pergunta 3 vai pegar nas relações que eu tenho no início do enunciado. Eu nunca gosto de resolver uma linha sem estudar a informação que me é fornecida no início no fundo, do contexto do problema que me estão a colocar. Então, a preservação de estruturas vitais de alguns organismos marinhos, como as conchas, cujo principal componente é o carbonato de cálcio, depende do equilíbrio que se estabelece entre este sal sólido e os íons resultantes da sua dissolução em água. Temos aqui a reação traduzida pela sua equação química. O carbonato de cálcio, dupla meia seta, cálcio 2+, e o íon CO3 2-, que é o carbonato. Pergunta. Preveja, fundamentando, se a diminuição do pH, voltamos a ter aqui uma ligação ao ácido-base, das águas dos oceanos contribui para a preservação das conchas ou, pelo contrário, para a sua dissolução. Escreva um texto estruturado usando linguagem científica adequada.
bem que eles gostam dos textos, vamos tentar aqui estabelecer alguma relação. A lógica é a mesma do exercício de há pouco, não o anterior, mas antes desse. Se eu tenho uma diminuição do pH, eu vou tentar escrever isto aqui agora, desta vez, assim de forma mais sintética, para não ter aqui um texto muito longo. Convém depois traduzir isto para texto. Então, a diminuição do pH implica um aumento na concentração do H3O+. E este aumento na concentração de H3O+, eu posso pôr aqui nas águas dos oceanos, vai ter uma implicação. E se vocês repararem, os dois equilíbrios que são apresentados no início deste tópico envolvem o H3O+. E o H3O+, nesta reação 2, vai conjugar-se com o íon carbonato. E então, basicamente, eu vou ter aqui uma situação paralela a ocorrer com este equilíbrio. Portanto, a diminuição do pH provoca um aumento da concentração de H3O+, nas águas dos oceanos. E este aumento desta concentração aqui nos produtos vai fazer com que a reação favorecida ocorra no sentido inverso, a reação que diz respeito a este segundo equilíbrio. E ao favorecer a reação no sentido inverso, eu vou estar a consumir, a gastar íons carbonato 2+. E o carbonato 2+, é este que está aqui no nosso sistema de estudo inicial. E se esta concentração diminui, isso também implica que este sistema vai favorecer a reação no sentido direto, contrariando a perturbação. E se há um favorecimento da reação no sentido direto, o que é que acontece ao carbonato de cálcio? Vai estar na forma de íons. Então vai ser dissolvido. É esta informação que eu tenho que pôr na minha resposta. Então, a diminuição do pH gera um aumento da concentração de H3O+ nas águas dos oceanos, o que favorece a reação do equilíbrio, Dois, para eu identificar qual é a reação que estou a discutir, no sentido inverso. De forma a contrariar a perturbação de acordo com o princípio de Le Chatelier. Desta forma, a concentração do íon CO3 2- diminui e, de novo, de acordo com o princípio de Le Chatelier, o sistema tende a contrariar esta perturbação favorecendo a reação no sentido direto conduzindo à dissolução do carbonato de cálcio, CaCO3, e, portanto, a diminuição, só vou concluir, do pH da água dos oceanos contribui só por aqui contribui, meu Deus, apaguei tudo. Às vezes quero apagar e ele não deixa. Contribui
para a dissolução das conchas. É muito importante apresentar sempre a conclusão, mesmo dando indicação que há um favorecimento da reação no sentido direto, eu tenho que deixar claro que essa reação dissolve as conchas. Espero ter ajudado com estes conceitos de solubilidade. Se tiverem questões, podem me enviar um e-mail ou então deixar-me um comentário aqui em baixo. Logo possível, tentarei responder-vos. Eu sou a Cláudia Costa, sou professora de Fisicoquímica e estou a produzir mais um vídeo para vós. Até já!